O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou e te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Certa família nobre vivia numa terra bem pobre, mas nesta família se desperdiçava muito. Então tudo aquilo que tinha, tudo aquilo que sobrava ia para o lixo. Não se fazia questão de que um dia aquela família poderia sentir falta desses produtos. Resolveram então fazer uma grande festa pelos 20 anos da sua filha muito querida, única, e prepararam todas as comidas, os salgados, os assados, as saladas, as bebidas, e pôs uma grande festa, pôs uma grande mesa, porque seria um grande banquete por um momento tão nobre na vida daquela família, celebrar os 20 anos da sua única filha. Só que os pais disseram àquela filha: filha, pode escolher, pode chamar os teus convidados. A filha então encheu de si própria e convidou todas aquelas suas amiguinhas da sua classe social. E é claro, a casa ficou abarrotada, a sala ficou cheia. Depois que terminou a festa, então o pai desta menina olhou para as mesas e viu que as mesas estavam cheias das comidas. Ninguém havia tocado nenhum alimento, nem saladas, nem carnes, nada daquilo. Aí o pai chamou a sua esposa, a sua esposa e disse, ela ia para a cozinha com uma bandeja de copos, os copos sujos, muitos copos. E o pai disse o seguinte: em que erramos? Porque se nós convidamos, a sala estava abarrotada, estava tão cheia, por que sobrou tanto alimento? Por que ninguém quis tocar nesse alimento? Aí é claro, se ela estava levando a mãe para cozinhar aquela quantidade de copos, porque seguramente todos aqueles convidados perderam-se o tempo simplesmente nos copos, bebendo todas as bebidas que foram apresentadas, todas as bebidas que foram distribuídas naquela festa. Portanto, a comida não valeu a pena, nada serviu. Aí a conclusão da esposa, como também do seu marido: nós não convidamos as pessoas erradas. Supostamente não éramos para ter nós próprios pais, que conhecemos a necessidade do nosso povoado, povo carente e pobre.
não seríamos nós a ter ido convidar essas pessoas? Com certeza eles teriam devorado tudo isso. Mas veja qual foi a atitude da filha. Se eu convidar as minhas amigas pobres, elas vão empobrecer a minha festa. E quantos de nós também trazemos esta mesma mentalidade, de que se nós convidarmos, nós lidarmos com os coxos, aleijados, os pobres, os doentes, pode ser que nós sejamos contagiados por isso também. É esta a mensagem do Evangelho de hoje. Que Cristo, naquela posição, é chamado por um dos chefes dos fariseus. Normalmente uma refeição naquela altura não era servida somente em 1 hora, 2 horas. Passava-se praticamente todo dia tomando aquela refeição ou naquele banquete. Primeiramente havia a liturgia, a celebração, as orações, e depois então chegavam-se para sentar aquelas mesas. Não é que as pessoas escolhiam os lugares, os primeiros lugares, mas aqueles lugares estavam destinados, devido à classe social, devido à sua posição na sociedade, devido ao seu poder religioso. Então aqueles lugares estavam destinados ou predestinados. Então não é que alguém chegava e ocupava, mas estava predestinado. Quando Cristo então chama a atenção dos discípulos que não deve ser assim. Trazendo isso para a nossa realidade do cotidiano, nós todos somos chamados ao banquete. Diz no Apocalipse de São João, capítulo 19, versículo 9: felizes são os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A questão de 2 ou 3 semanas eu meditava convosco o seguinte, de que se nós viemos aqui à igreja, se nós viemos a esse banquete nupcial, é porque nós trazemos conosco 2 realidades. Primeiramente, de deparar com Cristo na Eucaristia, bater no nosso peito, pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, para depois dignamente nós sentarmos em torno deste banquete ou desta mesa. O segundo ponto é a nossa perseverança. Nós deixamos nos desgastar ao longo da semana por aquilo que nós alimentamos durante o domingo passado, que foi o 21º. Nós deixamos então nos desgastar por conta do Evangelho por Cristo, como uma vela que ela vai se queimando, justamente para que nós sejamos iluminados, sejamos aquecidos, para nós também iluminarmos outros e aquecermos outros corações que andam amargurados, andam tristes, ou se não andam frios na relação com Deus, na relação com Jesus. Veja que interessante aqui na segunda leitura da carta aos Hebreus. O povo hebreu, sobretudo aqueles que foram convertidos, ou o povo que foi convertido ao cristianismo, eles sentiam um grande saudosismo daquilo que viviam os pais. Como é que era a vivência espiritual ou a intimidade com Deus deles? Era por intermediário. Alguém que, de certa forma, servia como ponte, ou se não, como um porta-voz de Deus. Porque os pais desses hebreus, eles tiveram uma experiência única, que no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, então quando Deus falava com este povo, falava por meio dos fenômenos da natureza, chama-se teofania, através do vento, através das tempestades, da chuva, dos relâmpagos, dos trovões. Era assim que Deus falava. Portanto, era um Deus aterrorizante. Então causava um grande pânico no coração das pessoas. É tanto que as pessoas disseram: Deus, quando o Senhor tiver que nos falar, então coloque Moisés ou coloque Elias para falar conosco, porque nós não aguentamos isso. E por isso então que Deus falou, sempre por meio dos profetas. E por isso então que os hebreus, então convertidos, tinham essa nostalgia dos seus pais, que não tinham esse Deus por intermediário. Mas é por isso que a carta aos Hebreus de hoje, o autor sagrado, diz: hoje vocês não têm esse Deus que fala por meio de trovões, de tempestades, não fala através então de chuva ou do vento, ou de trovoadas, mas hoje Deus nos fala por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das minhas reflexões dizia: se nós tivermos dificuldades de encontrar Deus, se nós tivermos dificuldade de saber onde Deus está, não procuramos lá no alto ou distante da nossa realidade humana. Por isso que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Deus se fez em Cristo, tudo igual a nós.
exceto no pecado. Então Deus foi direto e Deus continua sendo direto às nossas vidas. Por isso que esse saudosismo do povo hebreu convertido ao cristianismo, e que então o autor sagrado escreve esta carta para dizer, nada desse saudosismo. Antes vocês tinham um Deus indireto, hoje vocês têm um Deus muito direto. E é por isso então que eu chegava àquela conclusão convosco, a questão de 2 ou 3 semanas, de que os primeiros atos nossos como cristãos, como aqueles que professam a fé em Deus, é ter o desejo de reconciliar com Ele, porque nós somos pecadores, e Deus está tão direto a nós, Deus está tão nesse contato tão íntimo conosco. Então não é pedir outros espíritos ou pedir outra forma para encontrar com Deus, Ele está tão direto, está com os seus ouvidos, está com sua boca para ouvir-nos e para falar-nos sobre toda a nossa intimidade, o nosso coração. E depois, nessa nossa caminhada, nessa nossa experiência, então, daqueles que perseveram com Cristo, o desejo de Cristo, o desejo de Deus, é sempre nos tirar dos momentos mais complicados, dos momentos mais tortuosos, dos momentos mais infelizes, podemos dizer assim, da nossa vida humana, para nos colocar sempre essa inspiração, de que enquanto nós caminhamos, estamos seguros na sua mão, mais possibilidade nós temos de sermos resgatados, ou seja, nós perseverarmos na sua própria graça, no seu amor. Por isso então que o autor também da primeira leitura do Eclesiástico, diz em relação à humildade, e serás amado mais do que todo homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Veja que o gesto de nós batermos a mão no peito, pedirmos perdão, é pedir ao Senhor que configure o nosso coração ao seu coração, que é bondoso e misericordioso, para que nosso coração seja transformado num coração manso e humilde, como nos evoca a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Depois, a certeza desses primeiros lugares. O Senhor não quer que nós sentemos lá na rua, o Senhor não quer que nós estejamos longe da realidade deste banquete, mas é preciso que nós também tenhamos sempre o desejo de reconciliar através do ato de humildade, à luz daquilo que é o de Cristo, de se fazer presente através do pão, através do vinho, para dizer que está conosco sempre até a consumação dos tempos. E ao mesmo tempo, para que nesse mesmo convite nós estejamos cada vez mais perto dele. Essa expressão, não deves procurar os primeiros lugares, mas esses primeiros lugares para dizer que se nós também não estivermos com esse compromisso de sempre reatar com Deus e conosco mesmo, é claro que a distância não é proporcionada por Deus, mas por nós próprios. Eu costumo dizer que sempre 30 minutos antes de cada missa, que seja domingo, seja segunda, seja quarta-feira, eu estou sempre no confessionário. É uma forma de fazer com que todos se reconciliem com o Senhor para ocupar esses primeiros lugares, para estar nesses primeiros lugares. Oxalá que Deus conceda, dentro da nossa consciência, da nossa capacidade de entender, este desejo desse enlace, de poder sempre tomar os lugares nesse banquete, os lugares certos, no qual o Senhor preparou para todos. Mas é preciso que nós estejamos, não é através da nossa fé, coerentes com essas posições. O banquete é feito para todos, e oxalá que nós nos consideremos como aleijados, cegos, mudos, que nós sejamos, não é, de fato, mancos, porque só assim é que através da humildade nós vamos esperar o conserto, ou senão a restauração em Cristo através do seu amor e da sua misericórdia, justamente para nós tomarmos o primeiro lugar nos banquetes. Por isso que a minha historinha dizia, de que, o que nós erramos, os pais disseram, o que nós fizemos de mal? Porque foram escolhidas pessoas muito ricas, muito poderosas, muitas cheias de si, então com grandes posições na sociedade, e o banquete do Senhor não é para isso, é para quem é manso e humilde de coração, configurado com o seu coração justamente aberto e à mostra para todos nós que queremos peregrinar e perseverar nesta mesma graça e neste mesmo amor. Que assim seja. Amém.